Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia de revelações bombásticas na CPI da Covid e que estão passando despercebidas pela maior parte dos analistas e das pessoas que estão acompanhando os episódios ali. Nós vamos jogar luzes sobre algumas questões e vamos somar com outras situações que estão no entorno dessa CPI para a gente entender melhor aonde nós estamos. Entendendo aonde nós estamos, isso diminui um pouco a nossa angústia, porque aponta para caminhos que a gente pode tomar no futuro. Se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhar se você achar bacana, a dar o joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e a mandar os seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. E antes de mais nada, um grande abraço em todos vocês que participam sempre do nosso chat, sempre antes das 17 horas, quando a gente posta o nosso vídeo. Muitos amigos ali que eu estou fazendo ali todos os dias. Enfim, vocês são pessoas fundamentais no nosso país, porque são vocês que ajudam outras pessoas a entenderem o que está acontecendo, a mostrar algumas coisas que os grandes veículos de comunicação não mostram e a provocar mentes e tocar corações. Olha, quando você divulga o nosso portal, aí é que você está fazendo uma coisa muito bacana mesmo e eu agradeço muito a todos vocês. Mas vamos aos fatos do dia. Bom, em primeiro lugar, a CPI da Covid, hoje ela teve uma participação do senador Omar Aziz, que nos chama atenção para um grupo de uma classe social, uma classe corporativa, que está dentro do governo Bolsonaro para ganhar dinheiro, às custas de dizer que, ou a pretexto, melhor dizendo, de dizer que são patriotas, que estão ajudando alguma coisa, eles estão ajudando o nosso país a ser vendido. E o fato deles receberem um contra-cheque maior é que está justificando dessas pessoas estarem no governo Bolsonaro, porque elas estão acarretando o resultado morte e a entrega do nosso patrimônio, da nossa soberania, do Estado brasileiro. O senador Omar Aziz, ele disse o seguinte, ele fez uma fala que para nós não é uma revelação, para nós aqui do nosso portal, mas que chamou atenção e está causando grande incômodo, sobretudo nos canais bolsonaristas. Vamos ver o que ele disse. Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil. Porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geisel morreu pobre, porque a gente conhecia. E eu estava naquele momento do outro lado contra eles. Mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles. Mas agora... E aí, bom, eu vou colocar essa fala do Aziz aqui no nosso portal, né? Mas o que ele está revelando para a gente? Deixa eu pegar. O que ele está revelando para a gente? É isso que eu estou falando para você. Gente, a CPI hoje mostrou uma reunião dentro de um restaurante onde estavam ali ex-militares, gente que criou empresa privada, gente que está dentro do ministério. É gente que não se inspira moralmente a fazer algo correto, né? Porque quando essas pessoas elas analisam o que foi a vida do Bolsonaro, se tem uma coisa que eles não podem dizer é que Bolsonaro é um homem reto, né? É muito engraçado nos grupos bolsonaristas a gente vê críticas à situação patrimonial, à honorabilidade dos senadores que estão na CPI. Ah, mas senador fulano de tal, ele enriqueceu, fulano de tal é corrupto. Vem cá, e o presidente da República é um homem reto? Vocês militares, vocês que acompanham com lupa a vida do Bolsonaro, vocês se inspiram em ser pessoas corretas, pessoas honestas? Bolsonaro constituiu o patrimônio dele integralmente dentro da honestidade? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma mentira que o Bolsonaro ele juntou ao longo da sua vida, nomeou mais de 102, ou exatamente 102 parentes que as suas mulheres, ex-mulheres compraram imóveis com dinheiro vivo. Isso tudo é fantasia? Isso tudo aí é registro que esse homem é um homem honesto? Como o Bolsonaro tem uma série de imóveis, como é que ele paga condomínio, paga a manutenção desses imóveis todos ao longo de tanto tempo? Um homem que quando entrou para a política tinha um Chevette.
Um homem cujos filhos compram mansões de mais de 6 milhões de reais, subdimensionado no preço. Então, as pessoas não se sentem inspiradas, as que estão dentro do governo Bolsonaro, a serem pessoas retas. E aí joga o argumento que o Brasil é acima de tudo, Deus acima de todos, aquela lenga, e vão ali ganhando seu dinheiro e dando legitimidade ao governo Bolsonaro para que o governo faça o roubo contra o povo brasileiro. Gente, quando eu falo roubo, eu digo por uma equação muito simples. Se a gasolina no nosso país podia ser muito mais barata e ela está sendo reajustada para cima, por que está sendo feito isso? Nós estamos sendo roubados. Se a nossa economia não está crescendo e os preços estão subindo, nós estamos sendo roubados. Porque a política desse governo está contra o povo brasileiro. Se o nosso salário não está subindo e a energia elétrica, que poderia ser mais barata, ela está custando mais caro, inclusive em relação a outros países do mundo, é porque nós estamos sendo roubados. Se o gás podia ser mais barato, está sendo mais caro, é porque nós estamos sendo roubados. Se tudo isso está organizado para que tudo que pertence ao Estado brasileiro, ao povo brasileiro, seja entregue nas mãos da iniciativa privada, é porque o roubo está em curso. E o que nós vamos vendo é esse tipo de situação aqui, ó, as famílias brasileiras ficando cada vez mais endividadas. A gente vai vendo que a conta de luz vai subir, já estão prevendo a conta de luz aumentar 4% acima do que já estava previsto para faturar aí mais dinheiro para as empresas privadas. Os preços dos combustíveis continuam a subir. E eu pergunto a vocês, do que é que essas pessoas que apoiam Bolsonaro estão rindo? Do que elas ainda gritam mito? Sendo roubadas todos os dias. Quando a gente vê que na área econômica o governo Bolsonaro é um governo que está contra o povo brasileiro. Gente, quando a gente fala em corrupção de militares e corrupção de agentes públicos, quando você lê esse livro aqui, que eu já comentei com vocês, o John Perkins é um economista e ex-agente da CIA. E ele nos mostra que agentes da CIA, agentes, estão espalhados no mundo inteiro dentro de empresas, fazendo relatórios para o governo americano, para as agências de inteligência e agindo corporativamente dentro dos países, subornando, comprando, fazendo todo tipo de sacanagem para endividar as nações. E aí a gente vai falar um pouco do Guedes no meio dessa história. Eu vou colocar na descrição do nosso vídeo esse outro vídeo aqui que chama Confissões de um Assassino Econômico com John Perkins, onde ele faz o relato. É um vídeo muito interessante, tem meia hora só. Eu não vou colocar aqui um trecho desse vídeo, porque senão o nosso papo aqui vai ficar muito longo, né? Mas ele vai explicando nesse livro aqui de uma maneira mais pormenorizada e hoje tem uma curiosidade aqui que eu quero compartilhar com vocês. Você que já acompanha o nosso portal já viu eu citar esse trecho aqui, mas eu vou selecionar mais dois aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Diz ele aqui, enquanto ex-agente da CIA de uma divisão chamada Assassinos Econômicos, ou Assassino Econômico. Diz ele, nós os assassinos econômicos trabalhamos de várias maneiras, mas nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que as nossas corporações cobiçam. Para isso seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo, a aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar, a privatizar bens nacionais, a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para as nossas corporações a preço de pichincha os recursos por elas cobiçados. Gente, a pandemia, para esse tipo de propósito aqui, caiu como uma luva, né? Porque no mercado internacional o dólar cresceu muito em relação ao real, então os caras estão comprando aqui o que eles podem, na bacia das almas está sendo a festa do peão boiadeiro no país dos entreguistas de farda, inclusive. Diz ele aqui sobre essa filosofia entreguista que é praticada em países ou contra países como o nosso aqui. Diz ele, a filosofia condutora dessa forma específica de capitalismo é uma crença inflexível na privatização de recursos, na concessão de poderes ilimitados aos executivos corporativos e no incentivo à dívida tão extrema que resulta em formas contemporâneas de escravidão. E aí, mais à frente, ele vai dizendo, mas como as populações elas não reagem? Por que as populações elas são roubadas, como nós aqui estamos sendo roubados, e a gente não se revolta, né? Bom, aí os meios de comunicação, eles funcionam como grandes agentes alienadores, pacificadores, acomodadores de pessoas que estão sofrendo e vão
sendo escravizadas, espoliadas e roubadas todos os dias e conscientizadas que as coisas uma hora irão mudar. Diz ele aqui: no entanto, continuamos a nos iludir. Os períodos ocasionais de boas notícias, quando o mercado de ações parece reviver ou quando cai o preço da gasolina, nos levam a acreditar que o pior já passou. Somos cães de Pavlov. O gongo toca e nós salivamos. Essa é uma ilusão perigosa que nos distrai dos problemas mais profundos. Então, os grandes veículos de comunicação, eles estão atrelados com os assassinos econômicos aqui do nosso país. E a gente vai vendo que não há divergência nenhuma entre os interesses da grande mídia corporativa e o governo Bolsonaro. Eles estão juntinhos. E aí a gente vai falar um pouco na percepção de classes sociais, quem é que defende que classe aqui no nosso país, a quem o governo Bolsonaro está servindo. Bom, a gente vê os jornalões fazendo editoriais como esse aqui, ó. Favoráveis sempre a todo tipo de privatização, né? Privatização dos Correios é mais que oportuna. Governo tem chance de se redimir dos erros cometidos na Eletrobras e de tirar atraso na desestatização. Quer dizer, a entregar o patrimônio público sem discussão. Não está tendo audiência pública sobre a Eletrobras, sobre Correios, não está tendo debate sobre essa questão. Estamos preocupados com as mortes, com o genocídio que está acontecendo no nosso país, e o genocídio está funcionando como uma ferramenta de distração. Eles têm um entreguista mor à frente da presidência da República que distrai, perturba a nação e ainda seduz muitas pessoas, né? Porque tem muita gente que acredita no Bolsonaro, não estão percebendo que estão sendo roubados, estão sendo espoliados, que poderíamos estar numa situação melhor no nosso país, mas nós não temos porque esse governo está mancomunado com os grandes grupos nacionais e internacionais. A gente vê não só o jornal numa toada, mas quando você vê o presidente da Câmara, que poderia estar cuidando da questão política, desse genocídio praticado, comandado por Bolsonaro, ele está preocupado com isso aqui, ó. Vou ver se dá para vocês verem aqui. Opa, aqui. Lira está preocupado com a venda, com a entrega dos Correios, sem discurso, sem debate. Então, gente, estão todos mancomunados do mesmo lado. E aí a gente tem que voltar um pouco a história para a gente poder entender onde nós estamos e para onde nós podemos ir. Olha, há muitas décadas atrás, na Inglaterra, tinha um jovem chamado Frederick Engels. Era um jovem rico, o pai dele tinha uma indústria, uma tecelagem, e muitas vezes, como o ambiente era insalubre, porque as indústrias estavam sendo criadas ali, não tinha CLT, não tinha 13º, não tinha férias, o trabalho infantil era permitido, não tinha descanso semanal, enfim, era uma escravidão extremamente terrível. E quando alguns grupos de operários se uniam para fazer algum tipo de movimento, paralisação, protesto, o pai do Engels chamava a polícia e a polícia chegava e passava a borracha, dava porrada em todo mundo. E o Engels percebeu que todas as vezes que isso acontecia, o Estado estava do lado de uma classe de empresários, uma classe de pessoas que estavam no topo da pirâmide. Aqui nesse livro aqui do John Perkins, ele chama atenção no momento aqui de uma situação que ele chama de realeza, né? As corporações nos dias de hoje estão compondo aquilo que poderíamos chamar no passado como uma realeza. Diz ele aqui, com base no pressuposto que os CEOs que dirigem nossas mais poderosas corporações constituem uma classe especial de realeza, que, ao contrário das pessoas comuns, não precisa ser governada por regras, essa filosofia alterou totalmente a geopolítica. Então, quando você vê um Paulo Guedes da vida, ele está agindo a favor de que classe social? A classe social do povo brasileiro, as pessoas que compõem a maior parte do nosso país? Qual a preocupação que esse homem tem com empregadas domésticas, com porteiros, com os invisíveis, com servidores públicos, se não tratar essas pessoas como sub-humanos, de reclamar que as pessoas querem viver muito, enfim. Todo o governo Bolsonaro está agindo apenas para proteger e entregar os recursos brasileiros. Proteger não, né? Proteger os negócios, que vão eclodir lá na frente, gente. Muita gente que está ganhando dinheiro no governo Bolsonaro não vai ser presa agora, não vai ser detectada agora, vai ser detectada no futuro. Outras operações, outras situações surgirão. Essa gente que está roubando o Brasil, está fazendo vistas grossas para a morte que está acontecendo, esse pessoal não está fazendo nada por patriotismo, não. É patriota
Ou são patriotas, esses militares estão vendo ser entregue uma Eletrobras, que é um patrimônio do povo brasileiro, as nossas reservas hídricas, as nossas represas, os nossos mananciais. Isso é patriotismo? É patriotismo pegar uma empresa estratégica como a Petrobras e entregar para a empresa privada? Paulo Guedes é patriota aonde? Aonde que esse homem fez alguma coisa por um município, por uma instituição pública? O que esse homem escreveu? O que esse homem fez a favor do Brasil? Então, os militares estão como office boys de Paulo Guedes. Paulo Guedes, naquela reunião do dia 22 de abril do ano passado, ele esculhambou o general Braga Neto, ele humilhou o general Braga Neto, que botou o rabinho entre as pernas e saiu de fininho. Nunca mais falou em plano Marshall. Foi chamado de imbecil ali com todas as letras. Assim como vários militares estão se sujeitando a fazer vistas grossas. Cadê o general Heleno? Cadê a moral do general Heleno? Que falava que o Centrão era um bando de criminosos, que era um bando de ladrões cantando musiquinha. Aonde está o general Heleno? Esse pessoal não vê o crescimento patrimonial da família Bolsonaro? É muito engraçado. A gente fica vendo nas redes sociais alguns bolsonaristas falando, Omar Aziz é um homem que enriqueceu na política, Renan Calheiros enriqueceu na política. E Bolsonaro é exemplo de alguma coisa? Um homem que entrou com chevette na vida pública e hoje tem vários imóveis. Gente, quando as pessoas que acompanham olham para Bolsonaro, os militares, mas eles têm acesso a esse livro aqui, contando a história do Bolsonaro, ninguém se sente com obrigação moral de ser honesto, de ser patriota, de ser correto, porque quando coloca a vida do Bolsonaro numa lupa, a coisa fica muito complicada. A questão é saber como é que a gente lida com as pessoas que ainda acreditam em Bolsonaro. As pessoas que não estão acreditando que estão sendo roubadas. As pessoas que, com esses lampejos, e nós vamos ver isso daqui para frente. Gente, a estratégia é essa, que está aqui no livro, Enganados. A estratégia está aqui. De vez em quando nós vamos ver os grandes veículos de comunicação dizendo que a economia está melhorando. E a gente vai aos trancos. Eles vão passando matérias assim, a gente vai ter gente que vai até achar que o Bolsonaro não é tão ruim, que quase 600 mil mortos no nosso país não é tão responsabilidade dele. E aí a CPI tem que ser mais inteligente em mostrar nos seus dias a dias, no seu dia a dia ali, a razão pela qual ela foi criada, que foi para investigar e apontar a responsabilidade que a gente já sabe de quem é, que é a responsabilidade do presidente da República como sujeito principal por esse genocídio que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Gente, a gente não deve perder de vista que nós estamos diante de um conflito de classes. E o governo Bolsonaro não está zelando pela classe social a que nós pertencemos. Está zelando pela classe social que está no topo da pirâmide. Se o povo brasileiro não perceber isso, provavelmente a gente pode até cair no engano novamente. Eu fico por aqui, gente. Se depender da gente, nós vamos fazer de tudo para que esse engano não aconteça, né? E a gente volta no nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau!